gente tem que desconstruir esse modelo consulta e retorno, que é uma aberração. Gente, isso servia para quê? Para que serve isso? Para infecção urinária? Não sei o que resolve numa consulta e num retorno. Aquela pergunta que todo geriatra ouve pelo menos umas 5 vezes por semana: com que idade que eu começo a vir ao geriatra? Quando a gente vê hoje, né, que no Brasil 60% das demências poderiam ser evitadas, né, porque tem fatores que são modificáveis, por uma demência inicial, a atividade física junto com alimentação e estímulo cognitivo tem mais efeito do que esses novos imunobiológicos, que custam milhares de dólares um tratamento completo. Olha, hoje nós temos aqui um episódio especial com a rainha da geriatria na medicina do estilo de vida, doutora Louise, uma das pioneiras em MEV aqui no Brasil, uma referência para mim, não só como médica, mas como pessoa também, uma amiga. E Lu, queria começar com uma pergunta para você que está há bastante tempo trabalhando com isso. Qual que você acha que é a maior oportunidade para o geriatra que está interessado na medicina do estilo de vida? Caio, eu acho que essa pergunta para mim é muito difícil, porque hoje eu não consigo entender a geriatria sem estar absolutamente apoiada na medicina do estilo de vida, né? Eu acho que a forma com que eu entro em contato com o meu paciente, que eu consigo entender melhor o contexto desse paciente, ele casa muito com a medicina do estilo de vida. Eu acho que eles andam muito em paralelos. Então, hoje, dentro da geriatria, a gente fala dos 5 M's, e um dos M's é o Mattermost, né? Que é para aquele paciente, o que importa, né? Então, a partir do momento que a gente se vincula com os valores desse paciente, que a gente vai começar a pensar num planejamento estratégico, num plano de cuidado compartilhado, né? Que é o que a MEV, né, também, que alicerça a medicina do estilo de vida. Mas quando a gente quer fazer um recorte, acho que uma coisa muito prática que acontece no meu consultório já há muitos anos, eu me sentia completamente sem nenhum repertório para lidar, é essa questão do paciente que quer envelhecer bem. Então, aquela pergunta que todo geriatra ouve pelo menos umas 5 vezes por semana: com que idade que eu começo a vir ao geriatra? Aí vem aquele paciente de 50 anos e a gente não tinha repertório. Você falava, então deixa eu pedir uma colonoscopia, tá na hora de começar a vacinar para zoster, de resto tá tudo bem, volta ano que vem para fazer o exame de colesterol, né? Então, a gente ficava muito na superfície de um paciente que você que tá na hora de você trabalhar com ele, né, uma construção do envelhecimento dele, onde ele é protagonista, onde ele vai fazer as escolhas dele. Bacana, bacana. Acho que principalmente nos últimos 3 anos, assim, a gente começou a receber muito geriatra, e esse discurso, inclusive antes de eu estudar mais mercado de bem-estar, eu lembro as primeiras vezes que eu vi que foi, cara, estou recebendo esse paciente jovem, sem comorbidades, com essa demanda, e eu fui formado para trabalhar com paciente com sarcopenia, com doenças graves, multicomorbidades, várias medicações. Você não só, né, de tempo de prática, mas acho que você tem vários geriatras perto de você mentora também geriatras hoje. Como é que você vê hoje o geriatra que está formando e a cabeça dele? Você acha que ele já está vendo, vamos dizer assim, o que é a prática do geriatra de uma forma diferente, talvez, de quando você formou, ou talvez eu esteja equivocado e você já tinha essa visão só que agora talvez a gente tenha mais a visão da MEV como ferramenta para apoiar nisso? Olha, eu acho que o pessoal que está se formando agora já vem de uma geração que enxerga um pouco mais a saúde, mas eu ainda acho que a academia não está preparando essas pessoas, então eles saem com essa demanda mesmo, então é uma busca ativa. Os geriatras mais antigos, vira e mexe eu ouço a frase: eu gosto de paciente encacado, né? Eu gosto de cuidar daquele paciente multimórbido, multicomplexo, e eu falo, mentira, você não gosta. Quer dizer, você gosta também, mas você não gosta do paciente dito saudável porque você não tem recurso para cuidar dele. Onde a gente se sente potente, Exatamente, né? Então chega o paciente com 80 medicamentos, vamos desprescrever, eu sei fazer isso, eu faço isso com expertise. Agora, trabalhar a saúde
né, considerar escolhas, né, planejar em conjunto, talvez eu não tenha esse repertório, então por isso que eu falo que eu não gosto, né, porque eu não me sinto à vontade. E a MEV traz esse repertório pra gente. Como é que foi seu primeiro contato com a medicina do estilo de vida? Então, eu falo que, eu acho, sabe, a MEV veio na minha vida falando, você não está louca, isso que você está pensando, isso existe, né? Então, eu escolhi geriatria numa época que era o que eu tinha de opção. Tem vários, assim, eu sou de uma família muito longeva, sempre tive no meio de pessoas muito velhas ao meu redor, né? Tive trisavó, né? Passava férias com os meus bisavós. E aí a geriatria é o que me dava naquele momento a possibilidade de ver o paciente de forma mais completa e complexa, né? Não tinha medicina de família e comunidade forte naquela época, então eu optei pela geriatria. E aí me chamava muita atenção que como as pessoas, né, a despeito do mesmo diagnóstico, caminhavam na vida de forma muito diferente, né? Então, como essa doença impactava essa pessoa e a família de forma muito diversa. E por que algumas pessoas com 50 anos pareciam muito mais velhas e pessoas muito mais velhas pareciam muito mais jovens, né? Então, quais eram os fatores relacionados, né? E aí eu comecei a minha busca. Então, já era geriatra, trabalhava na Santa Casa na atenção primária, era preceptora da atenção primária, que a gente tem a possibilidade dessa continuidade do cuidado, né? De conhecer o paciente, suas famílias, mas me faltava repertório. Então, eu fui fazer o curso de psicanálise para entender esses fatores mais psicológicos, eu fui para o HC fazer a pós de promoção à saúde e prevenção de doenças, fiz o mestrado de saúde coletiva para ver como que o ambiente cuidava, e estava fazendo essa colcha de retalhos até que eu vi o Lifestyle Medicine, que eu achei ridículo o nome, parecia uma coisa de revista, de glamour, mas eu falei, nossa, essa ideia é muito boa, então tem gente pensando nisso, né? E eu vejo isso muito como não só uma ferramenta da geriatria e das especialidades, mas eu penso na formação médica levando isso como o principal alicerce, né, da formação de profissionais de saúde. Maravilha. Eu, enfim, acompanho você há bastante tempo, né, o seu trabalho ali, as suas redes de comunicação, e eu vejo bastante, isso talvez pareça mais a nível pessoal, mas eu queria até ouvir, quanto você acha que isso impacta na clínica, que você tem um repertório de leitura bastante amplo, de romances, e, enfim, de outras leituras, para além da parte técnica. Queria te ouvir se você acha que, o quanto isso você acha que impacta na prática clínica. Você acha que isso muda repertório de entender pessoas, histórias, porque eu me identifico bastante, né, com sua trajetória. Eu fiz psicoterapia também, passei por outros locais e, pelo menos, eu acho que isso impactou muito, e até a forma com que a gente construiu o MEV na MEV Brasil tem alguns reflexos disso. Quanto você acha que isso formou você como geriatra? Eu acho que isso me formou como pessoa, né? Então, a gente ouve os nossos pais falarem, lê bastante para você aprender a escrever bem. Quem lê bem, não escreve bem. Quem lê bem, aprende a ler bem. Não só livros, aprende a ler bem pessoas, aprende a ler bem situações, aprende a ler bem padrões, né? E a clínica é você perceber padrões, diagnóstico é você perceber padrões, né? Quando você quer se aproximar daquela pessoa, você tem que perceber, ler padrões, né? Então, eu leio muito literatura mesmo, eu leio pouco, eu leio livros técnicos na minha área para me atualizar tudo isso, mas até esses grandes best-sellers, tipo Outliers, tipo Sapiens, não é uma leitura que flui para mim, tá? Eu preciso entrar no universo daquele personagem, daquela pessoa, e isso faz muito sentido. Eu acho que eu construí o meu saber a partir do individual para o coletivo. E aí eu me conecto muito com você, porque às vezes eu vejo você trazendo do macro para o micro. Às vezes eu vejo algumas falas suas e eu consigo identificar, assim, olha, isso é um padrão que eu identifiquei em algumas situações, sabe? Então, assim, não importa por onde que você acessa o conhecimento, né? Se você é um bom leitor, você aprende a ler situações. E te dá um repertório de vida, né, gente? De empatia, né? De você desconstruir preconceitos, né? E ampliar, né? O seu entendimento do mundo.
Eu preciso falar essa frase porque eu aprendi com um grande mestre, um grande geriatra que faleceu há pouco tempo, que ele falava: doutora Luíse, o médico que só sabe medicina não sabe nem medicina. Essa frase é muito boa. Lu, você foi de uma época da MEV ali, né? A gente foi, acho que a gente meio que começou na MEV no mesmo ano, na época muito próxima, em que talvez, se não todo, talvez 90% das referências teóricas do arcabouço que a gente tinha de MEV vinha de onde a MEV surgiu, que é os Estados Unidos, né? Uhum. O quanto você, ao longo dessa trajetória aí, acho que talvez agora não, é ruim fazer esses cálculos, né? Já tem bastante tempo que a gente tá nessa aí. Tô me sentindo uma dinossauro agora. Mas nesse tempo que a gente está fazendo o MEV, o quanto você acha que isso precisa ser adaptado para a cultura brasileira? O quanto você acha que é diferente, talvez, a forma de pensar, não o MEV como um todo, como filosofia, mas talvez o que prescreve, como avalia, como adapta, pensando na nossa realidade brasileira, né? Você consegue perceber uma diferença? Você acha que tem ou não? É a mesma coisa? Olha, eu acho que a gente tinha que ampliar um pouco isso, né? Então, quanto que a MEV traz esse referencial de forma inédita, né? Eu acho que muito antes de ouvir falar em MEV, eu acho que grandes autores como Barbara Starling, tudo isso, pensavam, né, a saúde, mas a partir da coletividade. E eu vou te falar uma coisa, vou ser cancelada na MEV, mas eu vou falar uma coisa, porque a MEV gourmetizou isso, né? Porque quando a gente pensa em salutogênese, a gente parte de políticas públicas, né? A gente passa por um ambiente que propicie que as pessoas possam alcançar o seu máximo potencial, né? Eu acho que tem um recorte da MEV aí, e isso impacta no Brasil, que é um país com pessoas vivendo numa situação extrema de vulnerabilidade, que a gente culpabiliza muito a pessoa por não ter os bons hábitos que ela deveria ter. Só que isso é muito descolado do contexto de muitas pessoas, né? Então, eu acho que pensar a MEV no Brasil é a partir desse referencial de ambientes que propiciam acesso à educação, à alimentação saudável, à segurança para eu poder me movimentar, a estar fazendo parte da cidade, caminhar e não ter 4 horas de transporte público durante o meu dia, né? Então, eu acho que a gente precisa... Isso só vai funcionar de verdade, além do nosso cenário, do nosso consultório, com uma construção forte de políticas públicas. Excelente. Então, eu entendo que, eu concordo com você, eu acho que a gente tem desafios à parte do nosso universo brasileiro de capilarizar a medicina do estilo de vida, né? Para além do contexto do consultório particular, que é um contexto que a gente tem mais autonomia e controle, mas que capta parte ali da população, né? Pensando, talvez entrando um pouquinho mais agora no público, né, que você atende, o público da geriatria, onde você vê talvez os maiores blocos de oportunidade? Assim, a gente falou de um público, que é esse público talvez está quase que surgindo, talvez, né, que é esse público 50 anos, sem tantas comorbidades, começando a buscar o geriatra. Inclusive, você tem inclusive já citei isso para vários alunos. Falei, cara, tem uma pessoa que você tem que ver como ela faz, porque eu acho que é genial a forma que você faz. Que é trazer uma referência ali do universo da pessoa que talvez está na faixa de uns 40, 50 anos. Falou, se você está se identificando com isso aqui, já está na hora de você buscar um geriatra. Acho isso genial, tecnicamente, do ponto de vista ali de comunicação para atrair esse público. Mas pensando no público geriátrico como um todo, onde você vê hoje as maiores oportunidades de MEV? Talvez demência, enfim, os outros públicos? Puxa, eu acho que demência fala muito alto, né? Então, quando a gente vê hoje, né, que no Brasil 60% das demências poderiam ser evitadas, né, porque tem fatores que são modificáveis, né? Então, e aí tudo passa muito por estilo de vida. Então, diabetes, obesidade, depressão,
tabagismo, sedentarismo, né? E a gente sabe que não só na prevenção, a gente tem agora o US Pointer, que veio respaldar o estudo Fingers, que por uma demência inicial, a atividade física, junto com alimentação e estímulo cognitivo, né, tem mais efeito do que esses novos imunobiológicos, que custam milhares de dólares um tratamento completo, né? Então, o quanto que isso é robusto. Então, demência, eu acho que a pessoa que trata demência e não consegue ofertar para o seu paciente uma entrega que acople, né, essas outras soluções, ele está sendo negligente, né? Então, por quê? Porque, por exemplo, a atividade física tem impacto maior do que um anticolinesterásico, que é o tratamento mais acessível, por exemplo, para Alzheimer, que é o medicamento mais utilizado. Então, assim, a força de efeito estatística é maior na atividade física do que no medicamento. Então, é negligente você não dar isso, né? Eu acho que tem a outra questão também, que é um grande nó da geriatria, que a gente está se debruçando, cada vez a gente diagnostica mais, tem mais parâmetros e critérios, mas que a gente ainda não tem uma solução, porque o que a gente espera de solução é um remédio, né? Que é a fragilidade, a sarcopenia, né? E o que a gente tem para fragilidade, para sarcopenia, né? É alimentação e atividade física, né? Então, você precisa saber avaliar, você precisa saber para aquele paciente, o que ele poderia, o que é indicado para aquele paciente, porque, de novo, né, não é todo mundo que vai ter acesso a um fisioterapeuta, um educador físico, como que eu vou conseguir mobilizar esse paciente ou a família por uma conversa de mudanças, porque isso vai ter que mudar a dinâmica, a estrutura da família, para ela conseguir trazer essa reabilitação para o paciente, né? Então, assim, eu não consigo pensar medicina sem medicina no estilo de vida, né? Eu acho que se a gente tivesse, sei lá, que cobrar diferente, eu não saberia até onde que a medicina já misturou, já é uma coisa só, já é o jeito da Luísa atender, sabe? Excelente. O grande mote agora da visão, né? A gente até modificou a forma que a gente escrevia, justamente um Brasil em que MEV e medicina se tornem a mesma coisa, né? Uhum. Acho que quem está vivenciando isso talvez já virou algo da prática, mas a nossa expectativa é que ao longo talvez das 2 ou 3 próximas décadas a gente comece a consolidar isso e não seja talvez só uma especialidade ou uma área, enfim, né, de quem trabalha com isso. Eu concordo com você, tem que ser transversal, né? Talvez o agente comunitário de saúde que está lendo na cara do paciente, sim, que a gente instrumentaliza essa pessoa. Né? Mas mudou, né? As gerações mudaram, né? Eu lembro que na época da faculdade, eu terminava a faculdade, ia tomar cerveja no boteco, aí passava alguém para ir para academia, a gente... Pra academia, o que você vai fazer na academia, né? Hoje não tem um aluno da faculdade que não vai para academia. Quando eu terminei a residência e comecei lá na saúde pública, né, na atenção primária, falar de alimentação e de atividade física e de manejo de estresse e sono, todo mundo virava o olho, todo mundo queria aprender a ganhar, a passar remédio. Agora, quando eu dou aula para o 3º e para o 5º ano, o pessoal vai falar, nossa, isso é muito legal, né? O pessoal fez a liga da medicina de estilo de vida, me chamou para dar aula, né? Então, eu acho que isso tem um apelo hoje em dia para os nossos estudantes que não tinha na minha época. Excelente. Eu acho que isso acaba conversando muito com os dados de mercado, de consumo, de como, principalmente as gerações mais jovens, mas isso perpassa todas as gerações, as pessoas estão consumindo mais serviços e produtos de bem-estar, né? E aí, como isso faz parte do universo das pessoas, inevitavelmente quem está também se formando como médico tem também esse interesse maior, né? Lu, você, vamos dizer assim, construiu uma trajetória muito bacana, eu acho que a gente pode dizer bem-sucedida em várias medidas ali, e tem acompanhado, mentorado também geriatras. Hoje, vamos dizer assim, esses geriatras que chegam para você, o que você tem visto, vamos dizer assim, como os pontos maiores de oportunidade de melhoria? Isso perpassa por MEV, acho que também outras habilidades ali de negócio, né? Mas assim, eu entendo que tem talvez vamos colocar dessa forma aqui meio
enfim, generalizada, mas talvez a gente tenha a realidade de um consultório padrão de geriatria, talvez tenha uma periferia ali de oportunidade de coisas que o geriatra, talvez, em média, não está enxergando. Como é que geralmente você direciona essa pessoa? O que é que você está mais olhando, assim, de... Você Olha, fala que, cara, geralmente o pessoal falha nisso, é uma coisa que melhora bastante a qualidade do serviço. Eu acho que o primeiro, né, a gente tem que desconstruir esse modelo consulta e retorno, que é uma aberração, né? Quando todo mundo está cuidando de doença crônica. Né? Gente, isso servia para quê? Para que serve isso? Para infecção urinária? Não sei o que resolve numa consulta e num retorno. Eu nunca resolvi, posso ser uma péssima médica, eu nunca resolvi nada numa consulta e num retorno. Então, de primeiro, você tem que pensar no seu modelo de atendimento, que vai levar a um modelo de negócio, contemplando essa continuidade do cuidado, né? Então, o que eu preciso abordar nesse meu paciente que tem uma demência leve para ele não evoluir nos estágios da doença, né? O que precisa ser contemplado, que não vai ser feito isso numa consulta e retorno? Porque a nossa formação na residência, ela está a favor de formar o geriatra para, por exemplo, aplicar a avaliação geriátrica ampla. Ela não está a serviço dos desfechos do paciente. E quando eu estou no meu consultório, quando eu estou atendendo o meu paciente, eu estou a serviço do meu paciente. Né? Então, eu acho que já é uma mudança de paradigma bem significativa, né? De pensar a estrutura, né? Do que a gente conversava e vem conversando até hoje, da medicina centrada no paciente, da medicina centrada no valor, né? Que a partir daí que a gente vai ter uma conexão para a gente começar a tricotar aí esse cuidado do paciente, né? Então a gente tem que pensar em continuidade do cuidado, né? Então é uma crença limitante as pessoas acharem que o paciente vai achar esquisito um programa de acompanhamento e o paciente fala assim, não, é isso mesmo que eu estou precisando, né? Então é uma quebra de um paradigma, de um modelo que já é validado em inúmeras situações, né? Então isso é uma coisa. A outra coisa que a gente já falou, né, do geriatra ser o médico do envelhecimento. Legal. Né? Porque a gente tem muito repertório para cuidar de doença, a gente entende muito bem a história natural da doença, então a gente precisa de um pouco de repertório para tratar isso tecnicamente. Eu acho que a gente precisa das soft skills, né? De, como eu falei, trazer esse paciente para uma conversa de mudança, de manter esse paciente motivado, de ajudar eles a elaborar estratégias que façam sentido para ele, né? E acompanhar essa evolução, né? Então, de novo, isso não vai dar para ser feito numa consulta e num retorno, né? Eu vejo como oportunidade também a gente fazer uma autoanálise, né? Então, o que eu só vou poder doar para o meu paciente, o meu tempo, a minha atenção, minha expertise, a minha motivação, se eu estiver bem comigo mesmo, né? Então, da gente ser o nosso paciente zero, né? Então, do mesmo jeito que eu acho que os médicos, no geral, não têm noção nenhuma de gestão, de pensar o seu consultório como um modelo de negócio, então a gente é completamente míope para isso, a gente acha que a gente vai sentar no nosso consultório e os pacientes vão brotar, né, partenogênese, sei lá, a gente não percebe como é importante a gente estar bem. A gente está nesse evento maravilhoso de vocês aqui, me conectei com pessoas que eu não conhecia, a gente estava almoçando e aí uma colega estava falando que ela estava tentando vir para cá e o paciente ligava, eu falei assim, olha, é só você querer se ver livre do paciente rápido, que ele joga todas as demandas em cima de você. Então é só a gente não estar disponível para o paciente que cada demanda que ele coloca para a gente é um muro entre nós, né? Então só quando eu estiver disponível, tranquila, sabendo que eu tenho aquela hora para cuidar dele, eu estou me sentindo bem, eu estou saudável, eu estou inteiro nessa consulta, que eu vou conseguir fazer uma entrega boa para o paciente. E eu acho que, só puxando um gancho disso aquilo, eu acho que assim, o pensamento da estrutura do modelo de negócio, ele tem que ser alinhado também com o tipo de vida que a gente quer ter, né? Então, a gente falou aqui, né? Você falou de autocuidado, tudo isso, e obviamente que assim como o paciente tem que conseguir organizar a vida dele para ter o momento, fazer atividade física, preparar alimentação e tudo, se a nossa estrutura também ela não tiver sinergia para que a gente tenha essa flexibilidade, para que a gente tenha esses momentos, a gente não consegue estar bem e a gente não consegue também cuidar bem do paciente, né? Então tem que ser, acho que tem que
na minha visão, tá? Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis. Porque eu não sei pra você, mas quando eu pergunto pra muitos colegas assim, cara, considerando um contexto ideal, onde é que você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Dificilmente eu ouvi uma resposta com clareza, assim. Era sempre uma resposta muito genérica, que não tinha uma clareza muito bem. Porque aí se a gente tem essa clareza, talvez a gente consiga. Tá, pra isso, talvez eu vou ter que ter um negócio que... se eu tenho expectativa de passar sexta à tarde com meu filho pra levar ele na natação, tá? Então você tem que ter um negócio em que você tem essa possibilidade. Pra isso, quanto esse negócio tem que gerar de lucro, qual a estrutura que ele tem que ter para que isso seja viável. Mas eu acho que isso é um pouco, não é só falta de você se programar, né? Não é falta de clareza estratégica. Eu acho que o médico, a gente já seleciona na faculdade gente que não pode falhar, entendeu? Então, se eu não estabeleço uma meta, deixa a vida me levar, eu não falho, entendeu? Então, eu acho que a gente não se depara, a gente evita situações que possam mostrar a nossa falência. Quando, na verdade, a gente tem o quê? Tem que ser estratégico. E aí, como que eu vou fazer? O que dá para fazer? Qual que é o próximo passo? Tem que ser intencional, tem que ser estratégico na nossa carreira. Bastante sentido. Eu gostei. Uma esquiva experiencial para não nos colocar nesse lugar de fraqueza, de que não deu certo, né? E eu acho que é muito legal isso da gente a gente tá em grupo, né, em comunidades, porque a gente começa a ver e fala assim, poxa, eu fiz tanto isso na minha vida, em vários aspectos, assim, então muitas vezes eu só tentei na minha vida, né, a gente estava falando agora que eu comecei a nadar em mar aberto, porque eu vi minha irmã, eu falei, se ela nada, eu nado também, sabe? Se essa pessoa faz isso, eu consigo fazer, ou então, não nesse sentido da inveja, mas vamos lá que dá pé, olha só. A sensação de autentificância. Sumiu o termo aqui agora da minha cabeça, mas da modelagem social, né? Tá na hora de procurar um geriatra. Maravilha. Lu, você investe bastante na sua saúde. Eu sempre vejo você fazendo diversas práticas, seja enfim, do estilo de vida, né? Envolvendo todos os pilares. O que é que você está envolvida hoje, assim, de prática de esporte? Como é que você faz o seu autocuidado? Assim, para mim, meu maior desafio é a consistência, né? A persistência, a consistência, né? Então, eu sou meio bicuda com desempenho, autodesempenho em tudo, né? Então, eu gosto o que me dá uma sensação de autoeficácia é eu conseguir treinar todo dia um pouquinho, pelo menos 6 vezes por semana. Então, o que eu faço no dia a dia, né? O que eu gosto de fazer. Mas não é muito, gente. Às vezes é um alongamento que eu chego, mas para eu contar para o meu cérebro que eu tenho um período do meu dia que é dedicado para isso, para eu provar para mim mesmo que sempre dá pé, tá? Sim. Então, eu costumo yoga de segunda, terça e quinta eu faço personal, quarta eu nado, sexta eu corro, sábado eu pedalo ou domingo eu pedalo. Então eu tenho uma coisa para todos os dias da semana. Legal. Porque se furar, nos outros dias já tem. Não é aquela, vou fazer 2 vezes por semana e aí vira uma, né? Então 6 para virar 4, talvez, né? Então eu tento fazer sempre alguma coisa. Mas eu não evoluo, assim, meu pace há 10 anos é o mesmo, o quanto eu nado há 10 anos é o mesmo. Yoga, eu faço yoga desde 94, já era para eu estar levitando, tô em médio igual, né? E as coisas que eu acho que é muito bom fazer em conjunto, com família, né? Que é trilha, que é minha paixão, sabe? Que eu acho que sempre eu tô de mala pronta, sei que vamos fazer uma trilha, eu acho que é a coisa mais deliciosa do mundo para criar filho, é você estar com a sua família caminhando pela natureza, é transcendental. Um dos pilares ali é relações sociais próximas, e se fala muito, tanto nesse pilar quanto no pilar também do caráter e virtude, sobre voluntariado. E eu sei que você é bastante envolvida com isso. Me conta um pouquinho hoje do que você está envolvida e, obviamente, eu sei que esse não é o motivo, mas como você vê isso do ponto de vista de saúde, né? Como médica também, talvez, pensando nos pacientes.
Só de pensar eu me emociono, porque isso é a minha fonte da juventude, sabe? Eu sempre procurei, minha mãe era assistente social, então isso já era uma prática, sabe? De doação, de sempre estar ajudando, de ter uma instituição ou outra que a gente, né, apoiava muito mais com serviço do que com dinheiro, né? E aí já há alguns anos eu tô mais monogâmica com a Zoé, que é uma ONG, né, que nasceu de médicos aqui de São Paulo e que faz atendimento cirúrgico e clínico a comunidades ribeirinhas indígenas, lá do Tapajós, lá no Pará. Meu marido está lá agora operando, já levei o meu filho mais velho, então umas 2, 3 vezes por ano a gente está lá, e aí é um jargão, mas a gente recebe muito mais do que a gente do que a gente dá, né? Então eu tenho o privilégio de já estar acompanhando os mesmos pacientes há vários anos, então de ver a evolução desses pacientes, de ter o contato do agente comunitário que liga e fala, olha, isso daqui não está legal, você dá, né, de fazer alguns atendimentos. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então, mesmo eu não estando lá, eu me senti cuidando dessas pessoas, desses meus amigos, né? Dos mundurucus, das pessoas que a gente vai trazendo para próxima e ajuda a gente nas expedições. Então, isso são as minhas férias, é um valor inegociável, e muitas vezes eu recebo os mentorados falando dessa questão de outra crença que a gente tem, dessa dificuldade da gente cobrar pelo nosso serviço, porque a medicina é um sacerdócio. Eu acho que independente da sua profissão, a gente tem obrigação de estar olhando para a nossa comunidade, né, e devolver minimamente os privilégios que a gente teve, né? Então, eu acho que essa é a minha forma de eu devolver, né, os meus privilégios. E até esqueço do que eu estou falando, porque é tanta coisa boa para falar de lá. E eu acho que essa é a forma que a gente tem de poder contribuir, é de ajudar, não é com uma consulta social, né? Mas é justamente fortalecendo o nosso serviço de saúde, é acessar populações remotas, vulneráveis, onde o Estado às vezes não alcança, é ajudar realmente aquelas pessoas que não poderiam acessar qualquer outra atenção de saúde. Então, assim, eu me vejo muito, é o meu propósito, né? Então, quando eu penso no meu florescimento, eu preciso ter saúde, eu preciso ter uma empresa, um consultório rentável, para que isso me dê condições físicas e econômicas para eu exercer o meu propósito, que é estar lá na Zoé e poder mostrar esses valores para os meus filhos, né? Então, eu acho que isso costura um pouco o que eu estou fazendo no Planetinha. Bacana. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa dualidade, porque eu acho que é algo transversal para todos os médicos, né? Que é esse elemento, principalmente para quem está indo para o consultório particular ou já está e está buscando melhorar isso, que tem muito a ver com essa sinergia que a gente falou, né? De tornar possível isso até, por exemplo, às vezes até para a gente conseguir fazer um voluntariado e ter tempo, né? E de não estar de plantão 7 dias por semana. Ou cuidar da sua mãe que está idosa, ou estudar com o seu filho que tem TDAH, entendeu? De você estar na sua comunidade, mais perto ou mais longe, né? Como é que você vê essa tensão né, nos médicos que você está tendo contato? E eu estou entendendo que você tem uma visão diferente, e eu queria justamente ouvir mais de você sobre isso. Porque eu sinto que o médico fica com um pé lá e um pé cá, ele vê que o modelo que está é ruim para ele, não é bom para o paciente também, só que ao mesmo tempo ele tem várias crenças em relação a como ele valoriza o serviço dele, como ele vende isso, que é apresentar e mostrar o valor daquilo. E aí ele também não consegue ter a liberdade para poder, às vezes até doar parte do tempo dele para fazer isso gratuitamente para quem precisa, né? Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica?
Então, eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. Olha só, eu acho que primeiro a gente tem que partir de dados concretos, né? Acho que quando eu pego na mão de um mentorado e falo assim, senta aqui, vamos lá. Vamos ver quanto que você gasta secretário, quanto você gasta de aluguel, quanto você gasta... Você tá vendo que é isso? Para você sentar lá 1 hora, é isso que você gasta? Então, assim, você tem que ganhar pelo menos isso para você não estar pagando para trabalhar. E tem gente que está pagando para trabalhar. Gente, não é obrigatório você ter um consultório, mas se você tem um CNPJ, você tem que cuidar disso minimamente com alguns recursos, né? Você tem que saber, é que nem você ser médico não saber medir pressão. O básico do básico você precisa saber, né? Algumas coisas você precisa saber, tá? Então, primeiro, fazer essa conta de chegada para entender quanto que custa você estar lá, né? Quanto que você precisa ter de retirada por mês para pagar os seus boletos, guardar um dinheiro para sua aposentadoria, ter um dinheiro em caixa para se quebrar um cano lá do consultório, né? Então a gente precisa minimamente fazer conta. A partir do momento que a gente sabe o quanto custa estar lá atendendo, a gente consegue ver se minimamente é ou não é viável o seu negócio. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa, a gente tem que desnormalizar a nossa entrega. Porque a gente introjeta tanto o nosso conhecimento, a nossa expertise, a nossa prática, que a gente acha que aquilo é uma coisa que a gente nasceu com isso. Não, a gente construiu com muito estudo, com muito esforço, com muito investimento financeiro dos nossos pais, nossos, né? Então, a gente normaliza a nossa entrega, né? E aí eu vou puxar a brasa para a geriatria, porque o geriatra entrega muito para o paciente. A gente muda histórias, né? A gente muda a vida da família inteira, né? Você cuidar de uma pessoa que está muito doente, demenciada, filha para outra, com cuidador, né? Você colocar ordem aí nesse parque faz muita diferença para a família, né? E eu estou recebendo em troca dinheiro. O dinheiro é muito pouco perto de uma família que está acolhida, compensada, fora de risco, né? Então a gente tem que entender o valor da nossa entrega. E os pacientes já perceberam o nosso valor, a gente que não percebeu ainda, entendeu? E como você falou, você estuda muito essa questão do mercado. As pessoas que podem, né? Elas pagam, elas querem pagar mais para se sentirem vistas, cuidadas, acolhidas, né? Então, assim, existe... É para todo mundo? Não, não é para todo mundo, né? Mas existe essa parcela da população que ela quer um cuidado próximo, né? Ela quer essa proximidade, ela quer esse cuidado, ela vê valor na nossa expertise. Então, acho que vai um pouco por aí. Qual que você acha que é a principal barreira dessa mudança de paradigma? A principal barreira, sabe o que eu acho? Pode ser uma bobagem enorme. Eu acho que é o medo do julgamento. E você sabe que eu fiz essa mudança de chave aí de um jeito muito feio. Dos outros colegas médicos. Dos outros colegas médicos, das pessoas ao redor. Eu fiz de um jeito muito feio. Eu vejo assim que na mentoria as pessoas, elas têm essa virada de chave vendo assim, poxa, outras pessoas que são legais, estudiosas como eu, que tratam meus pacientes como eu, elas estão conseguindo ter um consultório, cobrando uma consulta mais cara, vendendo programas de atendimento, tudo isso. Poxa, se elas podem e estão me apoiando, eu me sinto capaz. Eu fui ao contrário, eu fui assim pela raiva, pelo inimigo comum do picareta, entendeu? Esse cara tá cobrando isso. Vinha o paciente no consultório com aquelas receitas, com 8.000 coisas, pagou 3, 4 mil reais na consulta, mas não sei quantos mil reais naquela fórmula, e eu tô tendo que lidar com a iatrogenia, com a desprescrição. Então, ele pode cobrar
e eu não posso, então pera um pouquinho. E quando aperta que dá os pepinos, aí... Aí a atrogenia é minha, né? O Pix é do picareta e a atrogenia é minha? Não, pera, vamos ser justos aqui. Excelente. Muito bom, muito bom. Lu, qual crença, ou conceito, ou visão do mainstream da MEV, e aí obviamente a gente está incluso nisso, você acha que... Você discorda? Ou você acha que talvez tenha um gap, assim, se provocou um pouco, né, inicialmente, ali, a questão social, mas assim, você acha que tem alguma coisa hoje que você faz ou que você pensa da sua maneira de prática que... E aí, obviamente, a gente não tá falando das pessoas, né, mas não falando assim, a forma com que a gente está fazendo, mas, cara, talvez a gente esteja perdendo isso, talvez a gente não tá olhando para isso aqui. Eu acho que essa questão social é a mais grosseira, né? É a mais grosseira. A gente fingir que a gente não está vendo isso não faz o mínimo sentido. Ter que pensar MEV em termos práticos, como é que se estrutura sistemicamente, né? Porque olha só, dentro do cenário do consultório, eu faço MEV com as melhores condições de temperatura e pressão, porque eu tenho um paciente que tem o plano de saúde para fazer o exame, que mora perto do Parque do Ibirapuera, que vai no psicólogo, né? Então ele tem o que o Estado não oferece para ele, por ser uma pessoa de uma classe social privilegiada, ele consegue dar conta disso, né? Então a gente está fazendo MEV para quem? Para 1% da população? Você está num outro contexto através da ONG ali. Você acha que é possível fazer MEV para essa população também? Quais são os desafios? Eu acho que, de novo, né, eu trago a MEV como formativa mesmo, né? Então, por exemplo, um médico da UBS, quando eu estou lá em Belterra, né, eu consigo fazer MEV? Assim, claro, eu não conseguiria não fazer MEV, né? Já virou a forma meu de raciocínio pensar, clínico é a partir da MEV, né? Eu não consigo fazer diferente, né? Mas, por exemplo, o que a gente precisa minimamente é formar, por exemplo, os médicos que estão na atenção primária, né? Então, assim, primeiro, dar recurso. Então, essas pessoas, não é em 10 minutos, poxa, por mais acolhedor que você seja... intervenção breve e tal, é desafiador. Sim, é desafiador. É melhor do que nada? É melhor do que nada, mas se a gente consegue aumentar um pouquinho mais isso, o impacto é exponencial. Né? Então a gente precisa formar bem essas pessoas e dar para essas pessoas condições de trabalho, né? Para que elas possam se conectar com os pacientes e fazer uma programação de cuidado, né? Compartilhado com essas pessoas, junto com a equipe e tudo isso. Sem querer ser a pessoa que tem a solução para o sistema de saúde, né? Mas assim, na minha prática como médico de família, a minha sensação, pensando em atenção primária, é que o maior desafio que está fora do controle do médico é que o sistema de saúde ele acaba recebendo, vamos dizer assim, a consequência da deficiência da estrutura social, né? Então, enfim, atendi a mãe que viu o filho ser assassinado na frente dela e inevitavelmente, isso gera uma demanda de, cara, ter que atender essa pessoa, acompanhar essa pessoa, não é uma demanda que você vai ouvir 5 minutos e falar, toma isso aqui. Então, enfim, é como se fosse um balde que vai transbordando, mas pelo excesso de água, né, de demanda externa dessa lacuna social. Mas eu concordo com você, é bastante desafiador, assim, me sinto, vamos dizer assim, empolgado e ao mesmo tempo esperançoso dos colegas que, enfim, estão dentro dessa estrutura, seja na atenção primária ou seja nos ambulatórios de saúde pública, né? A gente tem alguns professores, alunos que estão hoje dentro desse contexto e, como você falou, né? Tentando fazer ali dentro da condição do possível
Eu acredito que, assim, dá para fazer diferença. Pelo menos a minha visão é que dá. E sabe o que eu estava pensando Dá pra aqui, fazer Caio? diferença. Que assim, a gente também tem aquela prepotência de estar lá e ter que resolver o problema, né? E assim, eu estou falando da ONG, como eu adoro, como para mim é importante, mas eu sempre volto com uma sensação de impotência enorme, né? Então, porque tem coisas, enfim, a gente pode Sim. gravar 2 horas falando disso. Mas o que acho que um repertório que a Mev me deu que me ajuda muito é que com a minha escuta eu faço aquela pessoa ser vista, ser validada. Então, aquela pessoa que eu atendi, que está desmaiando, que é por uma tremenda estenose aórtica, que ela está casada com uma senhora cega, acamada, que eu não tenho como tirar esse senhor para levar para um centro de cardiologia e me gera uma angústia enorme. Eu fui na casa dele, eu conversei com ele, eu validei a dificuldade, o desafio dele de estar cuidando da esposa, de não ter rede de apoio. Mais do que isso, eu apoiei o agente comunitário que me levou até essa casa, que também se sente impotente de ver aquela situação. Então, a gente tem que perceber, né, que a terapêutica é muito além de resolver a estenose aórtica desse senhor, né? A gente tem outras formas de ser terapêuticos e esse repertório de você se conectar, de você validar, a Mev traz pra gente. Excelente. Lu, se você pudesse prescrever uma mudança para o futuro da saúde do Brasil, o que você prescreveria? Educação. Educação. Gente, foi intenso aqui, né? Temos que ter parte 2 e parte 3. Lu, obrigado. Queria gravar bastante tempo já esse podcast com você e bom que deu certo agora. Onde é que a gente encontra, acompanha, conhece mais seu trabalho? Ai, o que não falta é página no Instagram, né, gente? @doutora Luíse Geriatra, @cultura de consultório, @maestria de consultório. Procura, a gente tá por aí, a gente é facinho, né? Através do Luiz Geriatra acaba chegando nos outros, Acaba né? chegando. Maravilha. Acho que você tá na MEV aí. Ser geriatra nem fala, né? Tem que estar acompanhando o trabalho da Lu aí, sem dúvida. Tem muita coisa para aprender. Obrigado, querido.